Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Quero convidar os irmãos a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículos 1 e 2. Vamos ler todos juntos, é um texto bem pequenino. Vamos ler juntos para a glória de Deus. Efésios 5, versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Pai, nós estamos na Tua presença e queremos ser, Senhor amado, instruídos por Tua palavra. Senhor, tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de mim, ó Pai amado, que trago essa mensagem ao Teu povo. O Senhor conhece as condições do meu coração, ó Deus, as minhas limitações e as limitações que tenho nessa noite. Por isso, Senhor, rogo que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos instrua por meio da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, eu acho que já contei isso em outra oportunidade aos irmãos, talvez em uma reunião de oração. Mas, certa vez eu estava fazendo capelania em um hospital, aqui em São Paulo. E naquele trabalho nós íamos de setor em setor do hospital e falávamos não com os enfermos que ali estavam sendo atendidos, mas falávamos com a equipe que cuidava dos enfermos. Nós falávamos com enfermeiros, nós falávamos com o pessoal da farmácia, falávamos com o pessoal do TI, da cozinha, dos serviços gerais. Passávamos de sala em sala e durante 7 minutos nós fazíamos uma pequena exposição de um texto bíblico para levar o Evangelho e o consolo do Espírito Santo até aquelas pessoas. E um desses dias eu estava na farmácia, falando a respeito de como nós devemos procurar ser iguais a Cristo Jesus. E o interessante é que naquele momento havia uma senhora naquele lugar, que das outras vezes que eu havia estado ali, ela não estava presente. Então foi a primeira vez que eu vi aquela senhora naquele setor. E quando eu acabei de falar, irmãos, que nós deveríamos procurar ser iguais a Cristo Jesus, ela estava de costa arrumando os remédios em umas gavetas onde eles colocavam. Ela se virou para mim e disse assim: que ousadia, que arrogância querer ser igual a Cristo Jesus. E ali foi pego sem saber o que dizer para aquela mulher. E no determinado instante ela começou a falar, e ela passou meia hora fazendo um discurso das boas obras, de como nós devíamos fazer as boas obras, praticar as boas obras, tentar sermos os melhores seres humanos possíveis, sem contudo ser iguais a Cristo Jesus, porque afinal de contas, quem poderia ser igual a Cristo Jesus? E agora eu olho para esse texto e fico me perguntando, se eu tivesse lido isso para ela: sejam imitadores de Deus como filhos amados. Se eu tivesse dito àquela mulher, lido esse versículo para ela, que o texto de Efésios me diz
que eu devo ser imitador de Deus. Sabe, irmãos, a palavra que aqui é traduzida como imitador, ela vem do grego, da mesma palavra que nós temos como mimetismo, que é aquela propriedade que os animais têm de se camuflarem no ambiente. Sabe o camaleão? Sabe, Vivi, o camaleão? Que muda de cor quando ele fica perto de uma árvore verde, ou quando ele está ali em um ambiente rochoso, ele também muda de cor, para ficar escondido ali dentro. Vários animais na natureza têm essa propriedade, e essa propriedade que muitas vezes nós usamos como algo pejorativo, aqui ela é usada como algo positivo, porque o que ele está dizendo é que eu devo assumir Deus na minha vida, eu devo me parecer com Ele ao ponto de me confundir com Deus. Mas pastor, como assim? Como assim eu devo... Foi ele, tá? Tá no modo avião, tá bom? É a Siri, sempre me coloca em roubada. Mas a ideia, irmãos, é que nós devemos olhar para Deus como nosso Pai que é, e como filhos amados que querem ter o mesmo padrão de comportamento dos pais. Nós precisamos buscar o mesmo padrão que Deus estabelece. Isso, irmãos, é muito difícil, porque Deus é perfeito, e para nós seres humanos dizer que queremos ser iguais a Deus, imitadores de Deus, é algo que foge à nossa realidade. Mas o convite de Paulo é exatamente esse, que nós sejamos imitadores de Deus. Em quê? Será que eu vou ser imitador de Deus criando o universo? Será que eu vou ser imitador de Deus saindo por aí, curando e ressuscitando as pessoas, como alguns aí têm tentado fazer para dizer que são crentes de uma casta superior às dos demais? Será que o texto está nos ensinando que eu devo ser alguém que anda por aí querendo fazer milagres? Ou como Moisés abrindo o mar vermelho? Ou como Paulo ressuscitando aqueles que caíram das janelas? Sim, irmãos, é fato que nesses aspectos nós não podemos imitar a Deus com a mesma profundidade. Mas existem outras coisas que nós podemos fazer para sermos imitadores de Deus. Vejam, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se Deus é o nosso Pai, nós precisamos olhar para Ele e precisamos ser reconhecidos por ser filho de Deus. É engraçado que quando nós convivemos muito tempo com uma pessoa, nós passamos a ter até o trejeito. Vocês falam aqui em São Paulo também essa palavra, trejeito? Não é? Lá na Bahia a gente fala isso também. A gente passa a ter os trejeitos daquela outra pessoa. Eu tenho um sobrinho que dizem que ele parece tanto comigo, que ele parece mais comigo do que com o pai dele. O Felipe, vocês conhecem. O jeito de falar, o jeito de se comportar parece mais comigo do que com o pai dele. Isso acontece, irmãos, porque quando o Felipe era criança, pequeno, eu pegava o Felipe pela mão, como um pai faz com o filho, levava ele para a igreja, botava ele sentado do meu lado no banco da igreja. Ele dava trabalho, viu? Que ele não escute isso. E eu tinha que fazer um sacrifício muito grande para ele ficar sentado naquele banco ali, assistindo o culto. Então eu estava sempre com o Felipe e ele me via dentro da igreja, ele cresceu junto comigo na igreja. E ele acabou pegando os meus defeitos, tá? Coitado do rapaz. Mas, irmãos, é disso que Paulo está falando. As pessoas devem olhar para nós e reconhecer Deus em nós. As pessoas devem olhar para nós, não querer adorar a nós, mas querer adorar ao Deus que nós adoramos. Pastor, como eu posso fazer isso? Paulo vai dar alguns caminhos para a gente aqui, e ele vai dizer no versículo 3, que a imoralidade sexual e toda a impureza ou avareza
não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém aos santos. E a ideia aqui, irmãos, é que nós podemos ser imitadores de Deus na sua santidade. Deus é santo, e temos estudado isso aqui nos atributos de Deus. Deus é plenamente santo, separado das coisas impuras, separado do mundo, separado das coisas que não agradam a sua santidade. Deus é aquele que a própria tradução de santidade é impura diante dele. De tamanha santidade que Deus é. Para nós seres humanos, determinarmos ou estabelecermos um termo de santidade para aplicar a Deus, ainda é inconveniente, porque a santidade de Deus, ela é perfeita, infinita, eterna, amorosa, justa, digna. E Deus está nos convidando a participarmos dessa santidade. E precisamos, em nossas vidas, demonstrar esse caráter de santidade. As pessoas precisam olhar para nós. E lá no trabalho, sabe, quando a gente trabalha no meio de pessoas que falam bastante palavrão, agora eu estou ali envolvido na obra da construção da igreja, e vez por outra, um ou outro solta um palavrão, e ele se vira para trás e eu estou lá, ele fala: ô pastor, desculpa aí. Toma aqui, amor, por favor, esse negócio aqui, porque ele vai querer ficar me atrapalhando aqui. Ele não está sozinho, ele deve estar acompanhado desse negócio aí. Está querendo atrapalhar meu culto. Percebam, irmãos. Quando nós damos testemunho de que nós não aceitamos certos comportamentos por causa do amor de Cristo, do amor de Deus, do nosso Pai, então o mundo agora começa a olhar para nós de maneira diferente. Os irmãos também sabem, quando eu entrei na faculdade, havia um grupo de colegas que todas as vezes que eu chegava junto a eles, eles começavam a fazer piadas imorais com Cristo Jesus. Era uma espécie de bullying. Era eu chegar perto deles, eles faziam bullying espiritual e começavam a falar mal do Senhor Jesus Cristo. Eram piadas imorais, uma atrás da outra. E eles faziam aquilo e davam risada, porque eles começavam a fazer as piadas, eu me levantava, não reclamava, não brigava, não dizia uma palavra, simplesmente saía daquela mesa, ia para outro lugar, me sentava, e muitas vezes ficava sozinho. Mas acontece que o curso foi passando, e eu fui me aplicando no estudo, eu fui me tornando um bom aluno, e eles começaram a precisar de mim, para fazer os trabalhos que a gente tinha que fazer na faculdade. E quando eles começaram a precisar de mim, eu comecei a dizer para eles assim: olha, tudo bem, vocês podem sentar comigo, mas se começar com piadas, ou palavrões, ou bebidas, eu levanto e vou embora. Eu participo do trabalho, mas a regra é vocês não fazerem piadas imorais com o Senhor Jesus Cristo, nem palavrões. Combinado? Nós combinamos assim. O fato, irmãos, é que quando eu terminei a faculdade, esse grupo de 3 rapazes que sempre faziam isso, nós terminamos como bons amigos. E o comportamento deles mudou radicalmente. De maneira que agora, quando eu estava com eles, além de não falar palavrão, eles também evitavam que outros falassem. Se alguém falasse um palavrão ali perto de mim, eles diziam: olha, para. Eles começaram a repreender os meus colegas que falavam palavrões. Irmãos, isso é mérito não do Davi, mas do Espírito Santo que opera através dos seus filhos. E eu tenho certeza que isso que aconteceu comigo, em algum momento da sua vida também aconteceu com você. Lá no seu trabalho, as pessoas agora olham para você como filho de Deus. E no começo eles sempre perseguem, no começo eles sempre provam você. Mas no momento em que eles percebem que você tem os traços de Deus na sua vida, que o caráter de Deus está sendo moldado em você, agora eles começam a olhar você de maneira diferente. Nós precisamos imitar a Deus na sua santidade. É isso que Paulo está nos ensinando aqui a partir do versículo 3, quando ele fala de nós nos livrarmos dessa imoralidade. Ele fala para nós não usarmos linguagem grosseira, não dizermos coisas tolas, nem indecentes, porque ele fala que isso não convém aos filhos de Deus. Percebe que aqui a nossa paternidade está colocando a nossa identidade?
Se você é filho de Deus, então você precisa se parecer com Ele. Você não pode abrir a boca e dizer que é filho de Deus se você se parece com Satanás. Pastor, como assim, pastor? Irmãos, tem crente que abre a boca para dizer que é crente, mas do seu comportamento demonstra que ele é filho de Satanás. Ele mente, ele engana, ele não cumpre os horários, ele é desrespeitoso, ele fala mal do chefe, ele fala mal do irmão da igreja, ele fala mal dos seus colegas do trabalho, ele rouba o seu patrão, ele não cumpre com os seus compromissos. Ele é a última pessoa que o patrão pede ajuda no escritório ou no trabalho, ou que o professor pede na escola, porque sabe que não vai conseguir, e essa pessoa ainda abre a boca para dizer: eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, você precisa viver de acordo com essa palavra, com essa paternidade. Se você é filho de Deus, então seja imitador de Deus. Eu falei que nós precisamos ser imitadores de Deus na nossa santidade. Nós também precisamos ser imitadores de Deus nos nossos relacionamentos. Percebam, há 3 pessoas em um único Deus. Não é assim? Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Entre essas 3 pessoas, não há superioridade. Deus o Pai não é superior a Deus o Filho. São 3 pessoas em um único Deus, em igualdade de santidade, retidão e justiça. Mas Paulo nos convida, a partir do versículo 21, quando ele diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, ele diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Da mesma maneira que o nosso Pai está em tudo sujeito uma a outra pessoa da Trindade, o Pai ama o Filho ama o Pai, o Espírito ama o Pai e o Filho, e o Pai e o Filho amam o Espírito Santo. Da mesma maneira que Pai, Filho e Espírito Santo vivem em harmonia e não há nenhuma superioridade entre eles, nós também precisamos viver da mesma forma, sujeitando-nos uns aos outros. O pastor não é maior que o seminarista. O seminarista não é maior do que o irmão que está nas mídias. O presbítero não é maior do que o irmão do louvor. As mulheres não são maiores ou melhores do que os homens, mas os homens também não são melhores ou maiores do que as mulheres. O marido não é maior do que a esposa não é maior do que o marido. E Paulo está dizendo aqui: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Tá fácil hoje, né? Isso aí, mulher danada, tá vendo? Botou fim ao problema. Glória a Deus. Percebam, irmãos, o relacionamento que existe na Trindade é o nosso modelo de relacionamento. O amor que o Pai sente pelo Filho deve ser o amor que nós sentimos uns pelos outros. Por isso que em 1 João o texto nos diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro e nos ensinou como amar. Se nós não amamos a Deus, não conseguimos amar uns aos outros como convém. Se nós não fomos alcançados pelo amor de Deus, nós não vamos ter condições de amar uns aos outros. Se nós não tivermos a capacidade de olhar para a Trindade Santa e percebermos nela o modelo, o padrão de amor, nós nunca faremos como Cristo Jesus, que nos amou até o fim e se entregou à morte de cruz. Percebam, quando Cristo Jesus caminha sobre a terra,
e ele se entrega morrendo na cruz do Calvário, ele diz a todos nós que ele não veio fazer a sua própria vontade, mas ele veio fazer a vontade do Pai. Agradou a Deus que Cristo Jesus fosse a cruz do Calvário. Cristo Jesus sentiu todas aquelas dores e ele não teve prazer algum em sofrer daquela maneira. Mas ele disse: eu não vou abrir mão desse cálice se esse é o desejo do meu Pai. Se o meu Pai quer que eu beba esse cálice, eu beberei esse cálice. Ele não teve nenhuma intenção de desobedecer à vontade do Pai. Jesus, o verbo da vida, aquele que não teve princípio nem terá fim, aquele por meio do qual todas as coisas vieram a existir, e que sem ele nada do que foi feito se fez, assim ainda decidiu na eternidade sujeitar-se a Deus, o Pai. Será que você não pode sujeitar-se à sua esposa ou ao seu esposo? Será que você não deve sujeitar-se ao seu irmão? Se Cristo nos deu esse exemplo maravilhoso, como um filho amado é obediente ao seu pai, e imita o seu pai, será que nós também não podemos andar e viver dessa maneira? Será que não é nosso dever nos sujeitar um ao outro? Irmãos, eu tenho visto em muitos lugares e em muitas igrejas, crentes que ficam se degladiando na igreja para descobrir quem é o mais importante. Crente que não suporta ouvir uma crítica. Crente que não suporta ouvir do irmão que o que ele fez estava errado. Eu tenho ouvido, irmãos, crentes que não querem ser corrigidos, crentes que não querem ser exortados, crentes que não querem ouvir a palavra dura do Evangelho. Eu tenho ouvido, irmãos, em muitos lugares, de pastores que têm dito que as suas ovelhas sempre têm pedido que ele pregue sermões cada vez mais água com açúcar. Eles não querem ouvir as duras palavras do Evangelho, porque eles não querem estar sujeitos uns aos outros. O trabalho pastoral tem se tornado cada dia mais difícil, porque os crentes modernos não querem que o pastor se meta na sua vida. Eu lembro de uma irmãzinha que chegou aqui pela primeira vez. Ela dizia que queria continuar conosco. E ela falava assim para mim: olha, eu saí da outra igreja porque a pastora lá queria se meter na minha vida. E eu disse a ela: então você pode ir embora daqui também, que se você for membro dessa igreja, fique ciente de que eu vou me meter na sua vida, e talvez até num nível pior do que o que ela fez. O trabalho do pastor é se meter na vida das ovelhas. O trabalho do pastor é olhar e perceber quando o marido não trata bem a esposa, quando a esposa não trata bem o marido. O trabalho do pastor é examinar a vida das suas ovelhas e ver se nela não tem nenhuma mancha, ou nenhum inseto, ou nenhum parasita, e apontar pela palavra de Deus: olha, esse não é o caminho correto, esse é o caminho que você deve seguir. A Escritura está dizendo para você que o caminho que você tem que trilhar é o oposto. Isso é ser pastor. Mas se a ovelha não quer que o pastor trate-a dessa maneira, o que resta então para que o pastor faça por ela? O trabalho do pastor é olhar para a vida dos irmãos e orar por eles, e chorar com eles, e chorar por eles em suas orações. O trabalho do pastor é exatamente consultar a palavra de Deus e aplicar a palavra de Deus à vida do seu rebanho, aliás, do rebanho de Cristo que está sob o seu poder, e dizer a esse rebanho que o caminho que ele está trilhando não está correto e trazê-lo de volta. E de vez em quando o pastor também usa o cajado
dá uma cajadada numa ovelha aqui e outra ali. Da mesma forma, os irmãos devem tratar uns aos outros. Crente se mete na vida do outro, na palavra de Deus. E é engraçado porque eu tinha um presbítero lá na minha igreja quando eu era jovem, já faz muito tempo isso, né? Quando eu era jovem, e aí o irmão Florentino. O irmão Florentino era alguém que na igreja, nossa, como eu brigava com o seu Florentino. A gente chamava ele de seu Florentino. E eu brigava com aquele homem, porque de vez em quando ele chegava pra gente e dizia assim, irmãozinho, e ele só falava assim, né, irmãozinho, vem aqui, vem almoçar comigo. A gente já sabia. Quando ele chamava para almoçar, a gente já sabia que tinha feito alguma coisa que ele queria chamar a atenção. E um dia, tinha saído uma moda dessa de calça, aquelas calças folgadonas, né? Tal, aquelas calças, não sei se era de hip hop, eram umas calças folgadonas. E eu comprei uma calça daquela e fui para a igreja todo feliz da vida. Aí cheguei na igreja, participei do culto, toquei no louvor. Aí quando eu saí na igreja, ele me chamou, irmãozinho, vem aqui. E aí eu fui lá, entra aqui no carro, entrei no carro dele. Tinha um carrão, a gente gostava de entrar no carro dele. Aí entrei, sentei no carro dele, ele, irmãozinho, você acha que essa calça está adequada para você vir para a igreja? Olhei para aquela calça, olha a minha ousadia, viu? Está aqui a Bíblia, meu irmão. Se o senhor me mostrar onde está errado, eu mudo de vir para tirar a calça, não venho mais. Sabe o que aquele irmão fez? Nada. Ele disse assim, tá bom, meu irmão. Se você não entende que essa calça não é adequada para você estar na igreja, posso fazer nada. O tempo passou, irmão, sabe? E aí eu fui ficando mais velho. Nem fui ver umas fotos minhas outro dia com essa calça. E eu disse assim, meu Deus do céu. Que bobagem. Por que eu usei um negócio desse? Por que aquela calça não era adequada, irmãos? Porque aquela calça não me levava para a imagem de Cristo. Ela me levava para a imagem do mundo. Quem me visse com aquela calça não diria ali é um cristão. Ainda que a calça não diga o que está no meu coração. Mas a roupa que eu visto diz parte de quem eu sou. Entendem? Nem sempre é a roupa pela roupa, mas é o que ela representa. Da mesma forma se aplica às tatuagens, aos piercing e todas essas coisas da moda que as pessoas têm usado. Quando você escolhe uma roupa para vir à igreja, a pergunta é, será que essa roupa vai me tornar reconhecível como filho de Deus? Não é como crente. Não é como crente apenas, porque hoje tem crente de tudo quanto é tipo, não é verdade? Mas a pergunta é, a maneira como eu me visto, como eu me comporto, como eu ouço a palavra de Deus, como eu respeito a palavra de Deus, ela diz que eu sou um cristão? Será que a roupa que eu uso, a cor do cabelo que eu escolho, será que isso me torna mais perceptível à imagem de Deus? Ou, pelo contrário, faz com que as pessoas agora olhem para mim e não reconheçam a imagem de Deus em minha vida? E agora eu estou falando da estética mesmo, da forma. Se o meu coração precisa estar vivendo em santidade, a minha aparência tem que demonstrar essa santidade. Não adianta eu achar que o meu coração é santo e o meu comportamento, a maneira como eu falo, como eu me visto, como eu me apresento às pessoas, diz outra coisa e está tudo normal. Porque afinal de contas o que importa é o coração. Não é isso que a gente escuta? Mas não, irmãos. Se você vai comprar qualquer utensílio para adornar o seu corpo, pergunte se isso vai te aproximar mais da imagem de Deus feita em você, ou se isso vai ofuscar a imagem de Deus na sua vida. Percebem? A palavra de Deus nos ensina que eu preciso ser imitador de Deus. E ela conclui dizendo,
como filho amado. Isso é interessante porque, percebam, é um filho amado, não é qualquer filho. Seja imitador de Deus como um filho amado, como alguém que de fato ama e que de fato é amado. Alguém que o pai olha e tem prazer nele. A gente que tem filhos sabe, às vezes os filhos obedecem, mas a gente não tem prazer naquele ato de obediência, porque aquele ato de obediência não é feito com amor, é feito sob olhares franzidos, às vezes emburrados, às vezes até blasfemando, cafangando. E quando os filhos nos obedecem dessa forma, não há prazer nessa obediência. Mas quando os filhos nos obedecem por amor, por saber que foi o pai que disse, foi a mãe que falou, e esses filhos nos obedecem, há prazer em ver essa obediência. E como filhos amados, nós precisamos olhar para o nosso pai e buscar imitá-lo, sermos iguais a ele, de maneira amorosa, para que também ele se agrade daquilo que nós fazemos. E o texto vai dizer que nós precisamos fazer essas coisas, imitar a Deus como filho amado. Versículo 2 diz: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Percebem o padrão? Sejam imitadores de Deus e vivam. Vivam em amor. Viver em amor é uma outra forma, ou uma outra consequência de sermos imitadores de Deus. Quando vivemos em amor, nós também nos entregamos como sacrifício pelos nossos irmãos e por aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho de Jesus. Às vezes, nós fazemos sacrifícios para vivermos em comunidade. Às vezes eu passo por cima da minha vontade. Às vezes eu abro mão daquilo que me agrada. Às vezes é preciso abrir mão daquilo que eu sempre fiz. Sabe aquela história? Não, mas eu sempre fiz assim. Meus irmãos, e na igreja é cheio dessas coisas. Nós estamos aqui há pouco mais de 2 anos e meio, acho que 3 anos, né, Kênia? E é capaz da gente dizer assim: a gente sempre fez assim. A gente só tem 3 anos aqui. Não, mas a gente sempre fez assim, pastor. Sempre foi desse jeito. Quando a gente fala sempre, parece que tem muitos anos a gente fazendo do mesmo jeito, né? Mas a gente sempre fez assim. Mas peraí, chegou um irmão novo, propôs uma outra forma de fazer, e agora a gente começa a ficar irritado, bravo com ele, porque agora ele está propondo uma outra forma de fazer, e aí sempre aparece alguém e diz assim: não, mas eu sempre fiz desse jeito. E parece que aquilo é a única forma de fazer, aquele é o único jeito de estar certo. E aí o Senhor Jesus chama a gente e diz assim: não. Vivam em amor, como Cristo se entregou como oferta agradável a Deus. Então, irmãos, esse padrão nós precisamos adotar em nossas vidas. Nós precisamos viver dessa maneira e trazer para perto de nós essa verdade santa. Eu preciso me entregar pelo meu irmão, para construir uma paz verdadeira, para construir um ambiente realmente de unidade, de comunhão, de afeição mútua, de carinho, de compromisso, de consolo,
para que você permita que o teu irmão exorte o teu coração. Caso contrário, irmãos, nós seremos uma igreja grande e pequena ao mesmo tempo. Seremos grande em número, mas pequena em espiritualidade. Seremos grande em número, mas pequeno em comunhão. Que isso não aconteça conosco, irmãos. Que nós lá fora sejamos conhecidos como aqueles que imitam a Deus, que procuram viver em santidade, que procuram viver em amor, que procuram estabelecer com o mundo o mesmo padrão que Deus estabelece conosco. Se nós vivermos assim, certamente nossa igreja será reconhecida como uma igreja sadia, santa, temente a Deus. E com certeza o Senhor enviará aqueles que hão de ser salvos e chamados para glorificar a Ele junto conosco nesse lugar. E eu quero terminar, irmãos, dizendo a você como você pode fazer isso. Pastor, como eu posso, então, trabalhar praticamente para ser imitador de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, você precisa saber quem é Deus. Para você imitá-lo, você precisa reconhecer quem é Deus. E se você não estudar a palavra de Deus, se você não ler a Bíblia, você não vai saber como Deus é, aquilo que Ele se agrada e aquilo que Ele se desagrada. Se você não ler as Escrituras, se você não meditar nela diariamente, nunca você poderá chegar à maturidade espiritual e o reconhecimento dos santos em Cristo Jesus. Percebe? Sem meditar na palavra de Deus, você nunca será o imitador eficiente dele. Então, ler a palavra de Deus é o primeiro elemento dessa aplicação que eu queria fazer. Em segundo lugar, irmãos, você precisa pegar isso que você tem lido e intencionalmente aplicar em sua vida. Então, como isso funciona? Luan vai acordar de manhã e vai ler a palavra de Deus e vai ouvir da palavra de Deus dizendo: sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Então Luan vai olhar para o seu próprio coração e vai examinar a sua vida e vai perceber que naquele aspecto Luan precisa se santificar. Ele vai perceber que no coração dele ainda há coisas que não agradam a Deus, e ele vai pensar naquele dia: hoje eu preciso lutar contra esse pecado, e hoje eu não vou fazer isso. E conscientemente, intencionalmente, ele vai orar a Deus sobre aquilo, vai entregar aquilo nas mãos de Deus e vai dizer: Senhor, eu preciso viver livre disso, me abençoa, me ajuda, porque eu não quero mais pecar dessa maneira. Eu quero santificar o meu coração, eu quero que o meu coração seja limpo diante do Senhor. E durante todo aquele dia, Luan vai pensar sobre isso, vai agir sobre isso. Nós precisamos ser intencionais na luta para sermos imitadores de Deus. Assim como um camaleão que muda de cor quando muda de ambiente, ele não faz aquilo por acaso. Há uma mudança necessária a se fazer. E eu convido vocês a agirem dessa forma. Leiam a palavra de Deus. Apliquem essa palavra de Deus no coração de vocês sob oração. Intencionalmente. E por fim, irmãos, conte com a ajuda de outros para essa tarefa. Uma das melhores coisas que fiz na minha vida, irmãos, quando eu estava prestes a sair da faculdade, eu tinha alguns amigos que eram amigos de fato, pessoas que eu podia confiar. E um dia eu perguntei para eles: o que você pensa de mim? Toma cuidado quando você fizer isso, tá? Você pode ouvir coisas terríveis. E quando eles me disseram o que pensavam de mim, eu fiquei assustado. Porque a gente sempre se acha mais do que o que a gente realmente é. E você pode fazer isso com seu irmão em Cristo. Você pode conversar com ele, esperar dele
compartilhar com ele os seus pecados, esperar que ele te ajude a apontar, olha, você está fazendo isso de novo. Sabe aquele pecado que você não consegue mudar, que você tem lutado o tempo todo, você tem brigado contra ele? Chama o irmão ou irmã na igreja, diz: olha, irmão, quando você me vir fazendo isso, me chama a atenção. Dá liberdade para ele te exortar, para ele fiscalizar a tua vida, para que ele seja usado pelo Espírito Santo para incomodar você, para quando você estiver passando do limite, ele dizer: ó, passou, hein? E se você fizer essas 3 coisas, irmãos, eu tenho certeza que você vai perceber grandes mudanças na sua vida. Se você agir dessa forma, lendo a palavra, aplicando no coração por meio da oração e contando com a ajuda dos irmãos para te fiscalizar naquilo que você não consegue lidar, então certamente Deus há de abençoá-lo e mudar aquilo que você precisa mudar na tua vida.